Enquanto você assiste a este vídeo, há um estreito a 7.000 km de Moçambique onde passam 20 milhões de barris de petróleo por dia. Esse estreito está fechado, e isso vai chegar à sua bomba de gasolina, ao seu chapa, ao seu preço de arroz, ao seu gerador. Antes que o governo diga uma única palavra, hoje não vamos falar de política. Não vamos falar de quem tem razão ou errado, vamos falar de números, factos. E do que isso significa para você, moçambicano que acorda todos os dias e precisa de combustível para sobreviver. O que está a acontecer no Irão? No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra instalações militares e nucleares iranianas. Não foi um acidente. Não foi surpresa. Foi o culminar de meses de pressão máxima. O Irão respondeu, e a resposta não foi simbólica. Desta vez, o Irão pré-posicionou ogivas nas fronteiras regionais, atacou portos dos Emirados Árabes, instalações na Arábia Saudita e no Bahrein. Mas a arma mais perigosa que o Irão tem não é um míssil, é uma faixa de água com 54 km de largura. O Estreito de Hormuz. Este estreito, localizado entre o Irão e Omã, é onde passa 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Mais de 20 milhões de barris por dia. Além disso, 22% do gás natural liquefeito global transita por aqui. No dia 1º de março de 2026, um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana declarou publicamente: o estreito está fechado. Qualquer navio que tente passar será incendiado. Resultado imediato: 5 navios-tanque danificados. Cerca de 150 embarcações encalhadas. O tráfego marítimo reduziu para quase zero. Aqui está o que os analistas do Wall Street disseram na segunda-feira seguinte: Brent subiu de $73 para $83 por barril num único dia. Gás natural europeu disparou 30 a 40%. Analistas do JP Morgan alertaram: se a crise durar mais de 3 semanas, o Brent pode atingir $120 por barril. Se o Irão usar minas navais para bloquear completamente o estreito, pode chegar a $200. E Moçambique não produz petróleo. Não tem refinaria. Compra tudo no mercado internacional, ao preço que estiver tabulado. A vulnerabilidade invisível de Moçambique. Agora presta atenção porque aqui é onde a história fica perigosa para nós. O economista e investigador da área de hidrocarbonetos, Joaquim Day, deu um alerta que a maioria dos moçambicanos ainda não leu. Disse o seguinte, e cito com precisão: o impacto externo de uma falta de combustível nos mercados internacionais tem um risco de 100% de afetar Moçambique, na medida em que nós não temos combustível armazenado no país suficiente para aguentar ao preço que compramos na última vez, nos próximos 6 meses, 100%. Não disse 50%. Não disse talvez. Disse 100%, porque Moçambique não é produtor de petróleo bruto. Não é refinador. Toda a gasolina, todo o diesel, todo o querosene que você usa, vem de fora. É comprado no mercado internacional. Em fevereiro de 2026, antes desta guerra escalar, o preço da gasolina em Moçambique era de 83,57 meticais por litro. O diesel estava a 79,88 meticais. Parecia estável. O governo tinha até anunciado uma redução de 17,7% nos preços em fevereiro, mas isso foi antes. Agora, com o barril a subir acima de $83 e analistas a projetar cenários de $120 a $200, o que acontece ao nosso preço ao litro? Vou fazer as contas para você. Se o barril dobrar para $150, uma possibilidade real num cenário de guerra prolongada, o diesel pode ultrapassar 150 meticais por litro. A gasolina, 160 meticais. E quem paga isso? Você. O chapa paga. O comerciante que usa gerador paga. O agricultor que irriga os campos paga. O hospital que precisa de eletricidade paga. A inflação não aparece só na bomba de gasolina.
Aparece no preço do pão, no custo do transporte, na conta de luz, no preço de todos os produtos que chegam de caminhão. O estreito que controla o mundo. Vamos entender exatamente porque é que este estreito tem tanto poder. O Estreito de Hormuz é uma faixa de água com 54 km de largura no ponto mais estreito. Mas por aqui transitam 20 a 27% de todo o comércio marítimo mundial de petróleo bruto e derivados, 22% do gás natural liquefeito global, o petróleo da Arábia Saudita, Iraque, Emirados, Kuwait e Catar, todos saem por aqui. Quem mais depende deste estreito? A China consome metade deste petróleo. A Índia, o Japão, a Coreia do Sul, juntos representam quase 70% dos carregamentos. E aqui está o paradoxo cruel. As únicas alternativas existentes, um oleoduto da Arábia Saudita para o Mar Vermelho e um dos Emirados para o Golfo de Oman, só conseguem transportar 17% do volume normal. Não existe substituição real, como disse SP Global, uma das maiores agências de análise energética do mundo. Se a perturbação continuar por uma semana, será histórico. Se durar mais, será épico. Para Moçambique, o problema não é direto, não compramos petróleo do Irão. Mas o petróleo é um mercado global. Quando 20% da oferta mundial desaparece, o preço sobe para todos. Para a África do Sul que nos abastece. Para as refinarias que processam o nosso combustível. Para os navios que o trazem, somos pequenos. Compramos o que resta. Ao preço que quiserem cobrar. O que ninguém está a dizer, o dilema do gás moçambicano. Agora vem a parte que vai irritar muita gente. Moçambique tem gás natural. Tem muito gás. Na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, existem reservas que colocam o país entre os maiores detentores de gás natural do mundo. Então a pergunta que todos deveriam estar a fazer é: como é que um país com tanto gás não consegue proteger-se do choque dos preços internacionais? A resposta é simples e brutal. Porque o gás sai do país em bruto, sem ser transformado, sem ser refinado, sem ser processado aqui dentro. O projeto Coral Sul exporta LNG diretamente para o mercado internacional. Enquanto Moçambique exporta energia para o mundo, os moçambicanos importam combustível para os seus carros. É exatamente este ponto que o economista Joaquim Day alerta. Temos de pensar na transformação desses produtos petrolíferos para que não dependamos mais das importações. Se tivermos transformação de hidrocarbonetos em Moçambique, limitamos o choque para o nosso país. Dito de outra forma, a solução existe. Os recursos existem. O que não existe é a vontade política de transformar matéria-prima em produto nacional. Cada crise internacional de petróleo expõe esta ferida aberta. Em 2022, quando a guerra na Ucrânia disparou os preços, Moçambique sentiu o impacto. O diesel chegou a 91 meticais por litro, o máximo histórico registado. Agora, em 2026, com um conflito potencialmente mais grave do que qualquer coisa desde a Segunda Guerra Mundial no Médio Oriente, a ferida vai sangrar de novo. Os cenários. Existem 3 cenários possíveis a partir de agora. Vou apresentá-los sem filtro. Cenário 1, resolução rápida, 10 a 15 dias. Se os EUA conseguirem reabrir o estreito militarmente, como analistas do PBS prevêem possível em 10 dias, o Brent pode recuar para 70 a 80 dólares. O impacto em Moçambique seria limitado, aumento de 10 a 20% no combustível durante o período curto. Cenário 2, guerra prolongada, 3 a 6 semanas, o Brent atinge 120 dólares por barril, conforme projeção do JP Morgan. O diesel em Moçambique pode subir para 130 a 150 meticais por litro. A inflação dispara. O custo de vida sobe dramaticamente. As reservas do país esgotam-se. Cenário 3. Catástrofe. Bloqueio completo com minas navais. O Deutsche Bank projecionou Brent a 200 dólares num cenário de bloqueio total com minas.
Analistas chamaram-lhe literalmente a mãe de todos os leilões de guerra de preços. Para Moçambique, colapso do abastecimento de combustível, inflação acima de 40%, paralisação do transporte. É o cenário que ninguém quer ver, mas que está na mesa. O provérbio e a realidade. Existe um provérbio africano que este artigo citou e que resume tudo com precisão cirúrgica. Quando os elefantes lutam, o capim é que sofre. Os Estados Unidos e Israel são elefantes. O Irão é um elefante. Eles lutam entre si por poder, por armas nucleares, por controle regional, e Moçambique, como o capim, não escolheu este campo de batalha, mas vai pagar o preço. A questão não é se vai acontecer. A questão é quanto vai durar. E se, desta vez, Moçambique vai usar esta crise para finalmente exigir o que devia ter exigido há décadas, transformar os seus próprios recursos em autossuficiência energética, porque o próximo conflito vai acontecer. Sempre acontece, e o preço da dependência vai ser sempre o mesmo, pago pelo moçambicano na bomba de gasolina, no custo do chapa, no preço do pão. Se este conteúdo abriu os seus olhos, partilhe com alguém que precisa de saber, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização.